Senhoras e senhores, mais uma vez, boa tarde. Pedimos a todos que ocupem seus lugares e mantenham os celulares desligados ou em modo silencioso para darmos prosseguimento ao Seminário de Ações Descentralizadas na Educação Básica, construído o desenvolvimento do país. Para a mesa 1, pé de meia, valorizando a educação da juventude. Neste momento, convido o diretor de Monitoramento e Avaliação de Políticas Educacionais, senhor Marcos Vinícius de Azevedo Braga, para mediar esta mesa. E é com grande satisfação que apresentamos os seguintes palestrantes que comporão esta mesa. Membro do Comitê Técnico de Educação do IRB, conselheiro substituto do TCM Rio, de Claire Forestieri Ferreira. Convido também o coordenador-geral de Articulação de Políticas, Benefícios e Condicionalidades da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, senhor Rodrigo Lupi. E convido o diretor de Auditoria de Políticas Sociais e de Segurança Pública da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria Geral da União, Cássio Mendes. Eu passo a palavra ao nosso moderador, mediador, desejando a todas e todos um ótimo trabalho. Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui na primeira mesa do nosso seminário MEC e IRB, uma grande parceria. Já tivemos aqui a nossa abertura e eu não vou me demorar muito aqui na apresentação da mesa. Nosso seminário vai tratar dos programas que estão sendo realizados hoje pelo MEC em parceria com estados e municípios. É importante a gente fazer essa interação, diminuir a assimetria informacional e, mais do que tudo, trazer informações de vocês que estão aqui, muitos de estados e municípios, dos tribunais de conta, controle interno, para a gente ouvir também um pouco de vocês sobre esses programas, sobre a realidade municipal e também ouvir um pouco do que acontece aqui em Brasília. Então, nossa primeira mesa, cada um vai ter aqui de 15 a 20 minutos, como a gente já combinou anteriormente, e nós vamos começar aqui pelo Rodrigo Lupi. Rodrigo Lupi é bacharel e mestre em políticas públicas, trabalha conosco aqui no MEC. Atualmente, ele faz doutorado em políticas públicas na USP e coordena, dentro do MEC, aqui, a parte do programa Pé de Meia, que tem um nome bonito nessa diretoria que foi criada agora, né, que a gente pode falar que é a diretoria de Pé de Meia, não. Ele é o coordenador-geral de articulação de políticas, benefícios e condicionalidades dentro da diretoria de incentivos à educação, ao ensino médio. Não é isso, Lupe? Diretoria de incentivos à educação básica. Então, com a palavra para vocês, o Rodrigo Lupi, por favor. Alô. Obrigado, Marcos. Cumprimentar os colegas da mesa. Não é nem mesa, né? É sofá. Aqui. Cumprimentar também os colegas do Ministério da Educação, que ajudaram, trabalham com a gente no dia a dia e também ajudaram muito a colocar esse programa de pé. Acho que a gente teve a diretoria nomeada e com a estrutura faz algo como 2 semanas, tal. Então tinha uma força-tarefa, então Marcos, Evânio, Anitta, Daniel, Joilma, enfim, todo mundo aí super ajudou. Não sei se estou vendo mais alguém aqui, mas só para reforçar o agradecimento que, obviamente, né, esse é um programa que teve um envolvimento muito forte de grande parte do Ministério. Gente, eu vou olhar ali, né? Quando a gente fala de abandono e de evasão, a gente tem uma enxurrada de matérias, de notícias, né? De pesquisas sobre abandono e evasão. Uma rápida pesquisa dá para ver alguns dados. E sempre nessa perspectiva do quanto que isso, né, tem um impacto muito forte para a economia do país e, obviamente, para os direitos das juventudes, né? Mas eu queria qualificar um pouquinho mais isso, né? Isso aqui é um slide que o ministro vem sempre apresentando, em que ele tanto mostra o contexto a partir do qual o programa foi desenhado, né? A gente tem ainda, infelizmente, né, um percentual aí alto de estudantes abaixo
ou no básico ou abaixo do básico, né, em matemática e leitura. A gente tem algo como 6% na taxa de evasão do ensino médio. Isso equivale mais ou menos a 480 mil estudantes por ano que abandonam, evadem a escola. E a gente ainda tem 520 mil estudantes de 15 a 17 anos fora da escola. E quando a gente faz um recorte do quanto que o ensino médio é importante nessa perspectiva da juventude, a gente vê que o salário de quem conclui o ensino médio ele é 104% maior do que o salário de quem não conclui. Obviamente que aí existe a famosa taxa de inflação de diplomas, né? Se todo mundo concluir exatamente esse valor que seria, mas o ponto importante aqui é que concluir o ensino médio é importante, né? Concluir o ensino médio é determinante aí para a trajetória educacional dos jovens. Só queria também falar mais um pouquinho sobre quem abandona. Quando a gente olha o número de jovens de 20 a 24 anos com o ensino médio completo no Brasil, e a gente faz esse recorte por renda, a gente vê uma diferença gritante entre o primeiro quintil e o último quintil. Dá, se eu não me engano, aí metade, né? E a gente também vê na taxa de abandono por período, que o período noturno tem uma taxa de abandono muito maior do que o período matutino. Também, completando aqui, é muito importante mostrar um slide que fala da trajetória educacional desagregado por gênero e por raça. E aí a gente vê que uma mulher branca, das 100 mulheres brancas que entram no ensino fundamental, 80 concluem a terceira série do ensino médio. E de 100 homens negros que entram no ensino fundamental, só 53 concluem o ensino médio. E, obviamente, mulheres negras também têm uma defasagem muito grande. O que a gente está dizendo aqui? Que o abandono no Brasil tem raça, o abandono no Brasil tem classe, o abandono no Brasil, inclusive, tem localidade, né? Tem cor. E, infelizmente, não estão aqui porque estão em agenda, né? Mas é muito importante dizer que eu sou liderado por uma diretora negra e por uma secretária negra, e que a gente, de fato, no MEC, vem fazendo todo um esforço de enfrentar as desigualdades educacionais, né? Contudo, gente, há um certo... a gente não vai conseguir fazer isso aqui, mas a gente precisa fazer um debate mais profundo quando a gente olha para os dados de abandono e de evasão e das causas do abandono e da evasão, né? Há um certo diagnóstico que exagera uma dimensão de desengajamento das juventudes, como se os jovens fossem culpados pelo abandono e pela evasão, né? Ou os jovens são desinteressados, ou os jovens não estão interessados em estudar, tal. Quando a gente olha aí a trajetória, a evolução dos dados de inclusão educacional, a gente vê que de 15 a 17 anos a gente tem uma taxa de frequência bruta de algo como 93%. Então, 93% de jovens estão na escola, de 15 a 17 anos. De frequência líquida, que equivale aos jovens no ensino médio, de fato, a gente tem um número bem abaixo, né? Então, você tem uma defasagem grande aí quando a gente pensa na distorção em idade séria. Mas é importante a gente fazer um reconhecimento do que esse país, desde 95, conseguiu construir e incluir na perspectiva, né, dos direitos da educação. E também é muito importante, quando a gente fala de juventude, a gente falar em juventudes, mas a gente falar em especial os indicadores agregando eles pela faixa etária. Um jovem de 15 a 17 anos, que é considerado um jovem adolescente pelo Estatuto da Juventude, não é o mesmo jovem de 25 a 29 anos, né? A gente trabalhar com indicadores agregados, desconsiderando isso, a gente vai estar tendo uma visão um pouco míope do processo educacional e da realidade juvenil. E 40% dos jovens indicam necessidade de trabalhar como principal motivação para o abandono dos estudos. E aí eu volto à pergunta, desengajamento, né? Aqui são alguns recortes de falas que a gente pegou
aí de matérias, né, que falam do abandono e da evasão. E eu acho que é importante para a gente humanizar um pouco os dados, né? Entender que dado é gente. E aí, eu vou falar aqui algumas das frases que eu acho que são interessantes, né? Íamos ficar dependendo do meu padrasto. Então eu pensei, caramba, já estou com 16 anos, não sou mais criança. Minha mãe está sem trabalho, né? Eu vou continuar trabalhando. Parei de estudar e fui trabalhar, continuei trabalhando em obra. Outra fala, né? Me transferi para a noite para conseguir mais dinheiro, trabalhar mais tempo. Eu trabalhava o dia inteiro. Aí eu não conseguia mais ter energia para estudar à noite. Quando minha mãe ficou desempregada, tive que parar de ir para a escola. Outro falando, né? Essa necessidade de sobreviver, de sustentar um filho, de ajudar na casa, na luz, isso é mais importante do que continuar a estudar. As pessoas deixam de estudar, é uma questão estrutural. Outra, eu tive uma professora, ela falava muito de faculdade, de Enem, professora de português, falava bastante de redação, falava, você consegue, é possível, mas aí você vai olhando a realidade e uma coisa parece que contradiz a outra, entende? E por fim, me senti muito envergonhado porque todo mundo passou e eu não. Eu nunca tinha repetido de ano, só tinha 11 anos, uma criança. Perdi por conta de um ponto e isso me doeu. Peguei, desisti e fui trabalhar. Eu fiz questão de colocar essas frases aqui porque, de novo, primeiro para a gente lembrar que dado é gente. Segundo, porque, de novo, a gente, quando faz um olhar de uma série de narrativas que não se falam sobre evasão e abandono no ensino médio, na juventude, a gente tem que desmistificar essa visão do desengajamento por si só, né, que culpabiliza a juventude e não considera que a juventude tem uma trajetória e realidades muito complexas, né? Quando a gente fala aí de trabalho e evasão escolar, quando as pessoas que querem voltar para a escola para terminar o ensino médio, todas elas apontam a melhoria da condição profissional como algo fundamental. Seja ter um emprego melhor, seja arrumar um emprego, seja cursar uma faculdade, né? Mas 41 delas apontam que seria necessário conseguir estudar em um horário e trabalhar em outro. 35% sugerem ter um auxílio mensal, financeiro mensal, olha só, né? E 32% fala da importância de você ter creche para deixar os filhos enquanto estudam. E aqui que a gente entra nessa perspectiva da juventude como um sujeito de direito, e não juventude com olhar como um problema, né, que é muitas vezes um recorte que a gente tem nas políticas públicas. É importante falar que a juventude tem uma intensidade muito grande de atividades, conciliação de jornadas, com inserções laborais com baixos retornos ou pouco ou nenhuma proteção. A gente também tem uma trajetória que dissocia o trabalho do estudo, e é importante lembrar que a juventude brasileira é uma juventude trabalhadora. E o trabalho está no centro da perspectiva juvenil. Ele está no centro do interesse do jovem. Ele é a razão do jovem sair da escola e ele é a razão pela qual o jovem quer voltar para a escola. De que modo estão garantidos os direitos dos jovens, né, nos estudos, lazer, conciliação do trabalho decente, né? Será que a gente está conseguindo oferecer os horários de forma flexível, oferta de vaga de creche, bolsa de estudos, acompanhamento escolar, um currículo mais alinhado às suas necessidades? Bom, eu vou ter que acelerar mega aqui, porque já falaram 5 minutos. A gente está falando também, quando a gente fala de federalismo, eu não vou passar muito aqui, porque eu acho que vai ter o Abrúcio amanhã, e o Abrúcio, enfim, é um craque do federalismo. Mas, na educação, a gente tem competências compartilhadas, né? E os pilares da coordenação na educação, e a gente vai ver que no Brasil, o nosso federalismo tem uma perspectiva muito forte de cooperação e de coordenação. A gente tem a lógica do financiamento, e o Fundeb é muito forte nisso, políticas e programas nacionais de transferência voluntária e uma lógica de controle e de coordenação, de normatização, padronização, Plano Nacional de Educação, IDEB, Lei do Piso, Base Nacional Comum Curricular, enfim. Tudo isso são formas do governo federal fazer a coordenação na educação, que não tem ainda um Sistema Nacional de Educação. Qual que é o nosso desafio aqui no federalismo e na educação? É garantir o sucesso da combinação da descentralização
com diretrizes nacionais e maior cooperação intergovernamental. E o pé de meia com tudo isso? Bom, o pé de meia é uma intensificação do papel do governo federal no enfrentamento do abandono e a evasão. Ele tem os objetivos, né, de conclusão escolar, de incentivar a permanência, redução das taxas de retenção, abandono e evasão. Está aí no livrinho que vocês receberam, não vou falar dos incentivos aqui. São 4 formas de incentivo, né? Também acho que no livrinho está bem descrito. Você tem aí incentivo matrícula, incentivo frequência, incentivo conclusão, e o que só pode receber no final do ensino médio, né? A cada série que você é aprovado, você recebe, mas só pode retirar no final do ensino médio. E o incentivo Enem também é uma parcela única que você recebe em caso de participação comprovada no Enem. Quando a gente olha para o federalismo, a gente tem como premissa básica do pé de meia que as redes de ensino têm responsabilidades de prestar informações necessárias, de ter pontos focais, canais de atendimento e informação dos estudantes e garantir a veracidade e frequência correta das informações. E a Anitta também está aqui, a gente fala muito disso lá no MEC, como que o pé de meia pode ajudar e auxiliar as redes a estruturar melhor os seus processos de coleta de dados, de frequência nas escolas, seus sistemas, enfim. Tudo isso é uma forma que o pé de meia depende disso, obviamente, para conseguir executar, então, uma implementação efetiva. E, obviamente, o pé de meia também potencializa essa dimensão que os entes são responsáveis. Bom, também aqui, passando rápido, né? A gente recebe esses dados, os entes fizeram adesão, a gente recebe os dados de matrícula e os dados de frequência por um sistema, que é o sistema gestão presente, né? Aí, obviamente, a gente faz o cruzamento disso com os dados do MDS, emite as folhas de pagamento a partir dos critérios de elegibilidade e envia para a Caixa fazer o pagamento. Isso, obviamente, é um processo mensal, né, que a gente vai recebendo e está internalizando isso lá ainda no Ministério. Faltando 2 slides aqui, vou conseguir em 1 minuto. Faltando 2 slides aqui, eu queria dizer o seguinte. Educação, ela é uma área em que os efeitos têm o que eu chamo de cauda longa. Você conseguir ter um impacto social a partir do governo federal, pensando ali o direito à educação do estudante, é um processo que não é da noite para o dia, né? Você tem uma indução, o ente tem que aderir, normalmente tem a formação de professor, a criação de uma vaga, uma reforma de escola. Isso é um processo. Educação é uma política de cauda longa. Infelizmente, os resultados não nascem da noite para o dia. É o que, na teoria de políticas públicas, a gente chama, inclusive, de incrementalismo, né? A importância da continuidade e das melhorias incrementais. Porém, o pé de meia é uma forma de você acelerar o impacto, porque ele tem como a sua lógica, a sua estrutura, né, um incentivo financeiro direto para o jovem e a contrapartida da frequência, que, de certa forma, pula um pouco todo esse caminho e essa parte dessa cadeia longa. Óbvio, quando a gente for pensar, se a gente for pensar na aprendizagem, ele continua, né, o jovem tem que estar na escola, a aula tem que acontecer, aquela aula tem que ser boa, enfim, tem todo um processo ainda que continua a cauda longa. Mas o objetivo do programa, que é reduzir o abandono e evasão, e ampliar a conclusão escolar, você tem uma capacidade forte disso. Não a todas as pesquisas, e aqui é uma pesquisa que o INSPER fez, aponta que o pé de meia nos mais vulneráveis tem um potencial grande, em torno de 7 pontos percentuais, de redução do abandono e da evasão no ensino médio. Isso aqui, obviamente, de novo, é um dado que foi feito pelo INSPER, né? Não é uma projeção do Ministério da Educação, tem outras projeções que outros pesquisadores já trabalham, mas é importante para mostrar qual é a dimensão e o potencial de impacto que um programa como o pé de meia tem. Por fim, o pé de meia não é uma panaceia, ele não vai resolver sozinho, porque a gente viu das realidades juvenis a questão do abandono e da evasão, né? Ele depende de uma série de outras políticas, e é por isso que ele pode potencializar outras políticas federais e ele pode potencializar políticas docentes, né? Relação com o tempo integral,
relação com busca ativa, né, relação com a rede de proteção social nos territórios, formas de inserção profissional, enfim, tem diversas coisas que os entes e o próprio governo federal podem fazer que o Pé de Meia potencializa e é potencializado por. Terceiro ponto, o investimento, se ele retorna, né? O Marcos Pinto fez aí uma frase, um estudo a partir do PB também, cada R$1 investido no Pé de Meia, 7 retornam para a sociedade por conta dos impactos que a conclusão do ensino médio pode gerar para a sociedade e para o aluno. Por fim, que obviamente, como a gente acabou de falar, a qualidade da educação, ela potencializa o programa, né? Você tem uma série de outros pontos aqui a serem colocados e como é que já vem trabalhando, e a gente vai falar disso ao longo dos dias aqui, que também potencializam o programa. E acabando aqui para dizer o seguinte, acabei no tempo, hein? A gente tem uma frase que eu queria citar, de uma pessoa que marcou muito a minha formação, que é a seguinte, e eu acho que o Pé de Meia tem muito a ver com isso. A educação sozinha, ela não transforma a sociedade, mas sem ela, tampouco a sociedade muda. Essa frase que me marcou, ela é do Paulo Freire. Eu queria trazer aqui, por conta do contexto histórico, eu acho importante a gente reforçar, e por conta de que a gente acredita muito na educação. A gente sabe que ela sozinha não vai conseguir resolver todos os problemas sociais, e mesmo o problema social do abandono e da evasão, mas que sem ela a gente não vai conseguir mudar a sociedade. Então, eu queria agradecer, dizer que a gente está junto aqui, né, dos parceiros, dos órgãos de controle, para conseguir fazer um programa cada vez melhor e conseguir, obviamente, avançar aí na garantia do direito à educação, que é um direito tão básico aí, consagrado na nossa Constituição. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Excelente a sua apresentação. Fico muito feliz de ter participado também desse projeto com a Anitta, que está sentada aqui na primeira fileira, e outros mais, né, de fazer, tornar realidade esse programa Pé de Meia, que até novembro, pessoal, era uma notinha de jornal lá, de coluna de, olha, está vindo aí, né? E a gente está aqui quase no meio do ano, já terceiro pagamento, já, Rodrigo? Terceiro pagamento, né? Garanto que todos vocês conhecem, mas mais do que um nome bonito, de uma meia colorida, o Pé de Meia, como vocês viram, mexe muito com um grande problema que a gente tem, que é a evasão, e o menino ter que deixar de trabalhar, ter que trabalhar e deixar de estudar, né? Eu acho que em algum momento, todos nós passamos também essa situação de ter que fazer essa escolha. Mas vamos lá falar do nosso amigo Cássio, o Cássio Mendes David Souza, né, meu amigo de CGU, também graduado em Administração, com mestrado profissional em Políticas Públicas de Desenvolvimento, servidor da carreira de CGU desde 2006, atualmente trabalha na nossa querida Secretaria Federal de Controle Interno como diretor da área social. Já teve outras funções, desde a área de meio ambiente até a área de Minas e Energia. E felizmente para nós, que todos nós gostamos muito de trabalhar com o Cássio, a pessoa muito acessível, muito compreensiva, ele está com a gente na diretoria da área social. Por favor, meu amigo Cássio. Muito obrigado, Marcos, meus colegas aqui de painel, a todas as pessoas presentes. É um prazer muito grande participar desse evento aqui com vocês. Falando desse assunto ainda tão relevante. Essa frase aí, eu estava lá quando geralmente ela nos coloca pensando, ela nos traz à mente, geralmente, algum evento histórico ou algum acontecimento importante, e a gente automaticamente começa a pensar o que a gente estava fazendo naquela época, daquele evento, qual que foi a nossa relação com esse acontecimento. Para dar algum exemplo aqui no campo da ação pública, o Plano Real vai completar agora 30 anos. Então, em 1994, aí eu pensando, né, assim, qual que era a minha relação, o que eu estava fazendo na época que o Plano Real foi lançado. Então, em 94, eu morava ainda em São Lourenço, que é uma cidade no interior, no sul de Minas. Era o meu primeiro emprego formal, eu trabalhava num banco, era o Banco Bamerindos.
O programa foi lançado no dia 1º de julho de 94, e no dia 4 de julho de 94, eu não tenho uma memória tão boa assim não, viu? Pesquisei antes para lembrar, confirmar essas datas. Mas no dia 4 de julho de 94, era uma segunda-feira, a agência estava toda mobilizada lá para que a gente ia receber o primeiro lote de notas, cédulas novas do real para a gente. Aí tinha toda lá a operação lá de como que a gente ia fazer a substituição das notas, a troca para os clientes, como que ia ser. Nessa mesma tarde dessa segunda-feira, tinha uma televisão com um suporte, né, 14 polegadas, um suporte de metal, assim, estava passando o jogo Brasil-Estados Unidos da Copa de 94, e a gente com a atenção dividida ali entre o jogo e o trabalho que a gente tinha que fazer ali, né, o plano real acontecendo. Oi? Não. O plano real chegando aí. Mas aí então são as coisas que me vêm à mente, né? Assim, e lá naquela época, alguns mais céticos em relação ao plano, será que vai ser mais um pacote desse que toda hora aconteciam, né, até então? Outros um pouco mais animados. O fato é que 30 anos depois, a gente fica tentando imaginar como seria o país sem o plano real, o que aconteceu depois. Então a gente consegue se localizar nesse acontecimento da história. Então, o Plano Real fez 30 anos. Quem está completando 20 anos agora, em 2024, também é outro personagem importantíssimo aí no campo aí das políticas públicas, que é o programa Bolsa Família. Ele foi lançado em 2004. Aí, de novo, nessa, né? Eu estava lá quando, em 2004, eu não estava exatamente trabalhando com Bolsa Família. Meu primeiro contato com ele aconteceu em 2006, quando eu entrei na CGU. No curso de formação, tinha uma disciplina lá que era de avaliação da execução de programas de governo, e o Bolsa Família foi utilizado como caso de estudo para a gente ali. E quando, nessa matéria, eles começaram a mostrar um pouco de como que é colocar de pé uma política com o objetivo do Bolsa Família num país do tamanho do Brasil, a mobilização das redes de assistência social, a atualização do cadastro único, as condicionalidades de saúde e educação, como que essas informações iam chegar no MDS para ele poder rodar ali aqueles dados todos e mandar a folha para a Caixa fazer o pagamento, a distribuição de cartão. Eu fiquei fascinado de ver assim, a complexidade que é colocar um programa em âmbito nacional no Brasil. Mas, de novo, né, 20 anos depois, se é possível a gente imaginar como que seria o Brasil sem um programa como o Bolsa Família, a transformação que ele proporcionou em tantas dimensões. Eu trouxe esses dois exemplos, pessoal, porque a primeira vez que eu ouvi falar sobre o programa Pé de Meia, eu percebi que eu me peguei tendo o mesmo tipo de sensação de que a gente está diante de algo que tem um potencial de transformação do nosso país, de transformação da sociedade muito grande. E é interessante a gente pegar casos assim, importantes, como esses dois que eu mencionei contra agora, assim, que foi exatamente a mesma sensação, sabe? E o programa Pé de Meia, ele, como foi mencionado aí, né, eu atuo na área de políticas sociais e de segurança pública. E em relação ao Pé de Meia, quando a gente começa a pensar no tipo de relação que ele tem com as diversas áreas das políticas sociais, que tipo de impacto ele pode causar nas diversas áreas, nas diversas políticas sociais, como o Lupe mencionou aqui, né, a relação que ele tem com diversos outros temas, assim, de fato, a gente vê que ele tem conexões muito fortes com questões muito centrais da sociedade. E eu vou mencionar aqui até para sair um pouco do aspecto assim, muito da educação, trazer aqui algumas reflexões da área da segurança pública, inclusive. Antes, até, queria fazer uma propaganda, acho que muito justa, do Observatório Nacional dos Direitos Humanos. Eu acredito aqui que muitos já conhecem, mas quem ainda não conhece, eu recomendo fortemente que faça uma visita a esse observatório, observadh.mdh.gov.br. Um trabalho sensacional que foi feito também em pouquíssimo tempo lá no Ministério dos Direitos Humanos, liderado pelo professor Roberto Pires, do IPEA, que está lá compondo a equipe da Secretaria Executiva. E o observatório,
Para cada um desses recortes populacionais, ele traz informações de diversas bases de dados, mas ele apresenta de uma maneira muito interessante, muito rica, muito didática. E em 2 minutos a gente fica com uma visão completa de qualquer um desses temas, mas também, se a gente quiser passar 2 semanas trabalhando com os dados desse observatório, a gente tem conteúdo ali para explorar à vontade. Bom, isso é para dizer que os números que eu vou trazer daqui para frente, eles foram extraídos dessa aba, dessa seção Crianças e Adolescentes do observatório. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a distribuição da população brasileira por grupos de idade, né, os dados agora de 2022, e aí destacado nessa faixa, nesse quadradinho aí vermelho, vamos chamar assim que é a área de influência do programa Pé de Meia. Um parênteses aqui, a gente está vendo que, além de tudo isso, o programa Pé de Meia está lidando aqui com o último suspiro que a gente teve do bônus demográfico do Brasil. Então, a gente está falando de uma parcela da população que o destino dessa parcela da população, o que ela vai fazer, a maneira que ela vai se colocar no país, é fundamental para questões que vão desde de segurança pública, que eu vou falar aqui, até mesmo questões de econômica, de desenvolvimento econômico, capital humano, todas essas questões. Então, a gente é uma parcela da população muito que merece toda a atenção. Daí um ponto da relevância do programa Pé de Meia. Reparem uma coisa também que acontece. Aqui, no Brasil, nascem mais meninas do que meninos. E essa relação, né, essa proporção entre meninas e meninos, ela vai se mantendo mais ou menos ali nas faixas etárias iniciais, 5 a 9, 10 a 14, aí, de repente, essa diferença começa a diminuir, até que a gente chega aqui, nesse grupo aí entre 20 e 24 para 25 a 29, tem uma inversão. Passa a ter mais mulheres do que homens. E não é porque os jovens brasileiros do sexo masculino vão para outro país e chegam pessoas de outros países para vir morar aqui no Brasil do sexo feminino. Infelizmente, não é isso, e é o que vocês estão pensando mesmo. Os jovens do sexo masculino nessa faixa etária, principalmente, eles estão morrendo. E como vocês vão ver no próprio Observatório de Direitos Humanos, quando vocês entrarem lá para confirmar, para conferir isso que eu estou falando aqui para vocês, lá diz que essa mudança é provocada, infelizmente, pela maior mortalidade da população masculina jovem no Brasil, por causas externas, principalmente violência. Aqui só 2 dados que eu acho que são importantes a gente trazer, né? Os estados em que as mortes violentas intencionais acontecem em maior proporção: Bahia, Rio, São Paulo, Pernambuco e Ceará. Mas quando a gente fala de mortes violentas intencionais de crianças e adolescentes, a concentração fica mais nos estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Pernambuco e Alagoas. Mas aqui, como a gente está, né, com pessoas, como um grupo interessado nesses temas, assim, eu acho que são estados que merecem uma atenção especial em relação a esse aspecto também. Lá no observatório, aqui, a gente também tem esse par de gráficos aqui, ele traz informações muito preocupantes. Então, a gente vê ali que, naquele primeiro gráfico, ali, naquela primeira barra, as crianças de 0 a 11 anos, vítimas de morte violenta intencional, elas são mortas, a residência, né, estão olhando a mais escura, via pública, aquela maior faixa ali de 65% nas próprias residências. Aí, de 12 a 17 anos, olha como que aumenta a quantidade de mortes em via pública. Aqui, esse outro traz informação de qual instrumento do crime. Então, a gente tem ali o mais escurinho, ali são outros, o da tonalidade média, arma branca, e da tonalidade mais clara, arma de fogo. Isso para mostrar, então, que esses 2 gráficos estão dizendo em português bem claro que as crianças e adolescentes de 12 a 17 anos, eles estão levando tiro, estão levando facada em via pública. Bom, é uma forma meio pesada, né, meio dramática da gente trazer desse assunto, mas isso tem tudo a ver com o Pé de Meia, porque ele pode, de fato, transformar essa realidade, porque se o jovem, o adolescente jovem, ele está na escola com um propósito, e
E nesse aspecto, o programa Pé de Meia ele foi muito bem desenhado, porque ao mesmo tempo que ele é um incentivo ali para o dia a dia, para a permanência, para a frequência, ele sinaliza a importância de ter um objetivo lá na frente, de conseguir completar cada ano e o ensino médio. Então, ele tem o potencial de reduzir essa evasão. E eu trouxe aqui até a mesma... que saiu recentemente, né, esse estudo do INPE foi publicado recentemente, agora numa coluna na Folha, falando sobre ele, e as primeiras projeções indicam que sim, que ele pode, de fato, ter esse potencial de reduzir a evasão, que é o grande objetivo dele. E olha que a gente está falando de um programa que mal começou. A gente tem 2 meses de pagamento e os estudos já estão sendo feitos com essas projeções muito otimistas. A gente acredita que, à medida que o programa vai se desenvolvendo, a gente vai ter dados que vão permitir projeções cada vez mais precisas, e a expectativa é que essas projeções se mantenham boas assim, ou talvez até mesmo melhorem. E aí, gente, considerando tudo isso, a importância que tem, eu trouxe aqui só um aspecto, que é esse da segurança pública, mas poderia ser tantos outros. Aqui a gente está falando de jovens que estão morrendo, mas sem falar naqueles que também são vítimas desse aspecto da violência e podem estar no sistema prisional, que a gente não pode considerar que é uma vida também. A quantidade de jovens, principalmente negros e pobres, que estão no sistema prisional. Então, por tudo isso, o programa Pé de Meia, de fato, ele tem uma importância muito grande. E o que a gente pode fazer em relação a isso? A gente precisa cuidar muito, muito bem desse programa. Eu vou mencionar aqui brevemente o que a CGU está fazendo junto com o MEC, e é junto mesmo, porque não poderia ser diferente, tanto porque a gente é o órgão de controle interno do Poder Executivo Federal, como fazer junto, a gente entende que por tudo que foi dito aqui até o momento, que é o espírito, que é a forma com que os órgãos de controle estão se relacionando cada vez mais, infelizmente, com a gestão e com a implementação das políticas públicas. Então, nesse momento, a gente está com um trabalho de aprimoramento dos controles de pagamentos. Então, os pagamentos estão iniciando agora, a gente vai trabalhar junto com o MEC por meio de cruzamento de base de dados, para identificar situações que precisem, talvez, ali, de algum ajuste no sistema, ou talvez ajustar alguma regra, ou alguma melhoria no cadastro, alguma coisa, para que o pagamento chegue a de fato, quem precisa. Para isso, a gente pode complementar com visitas em loco, fazer questões desse tipo. A gente pretende, no momento que for mais oportuno, para o MEC fazer uma análise do fundo, aí já seria com um aspecto mais de auditoria financeira mesmo sobre o fundo, que tem uma arquitetura muito inovadora, muito interessante, e é muito importante que o fundo tenha sustentabilidade para conseguir manter um programa tão importante como esse funcionando bem. Além disso, todos os trabalhos que estão sendo feitos aí no âmbito da transparência da melhor maneira possível para o programa no portal da transparência. A gente acredita que a rede de ouvidorias, que a CGU tem um papel também de órgão central da rede de ouvidorias para conseguir, de certa maneira, trazer informações que sejam úteis para o MEC também a respeito disso. E eu acredito de verdade que a participação em eventos como esse que a gente está aqui hoje, também é muito importante. E por quê? Porque aqui, como a gente está aqui presencialmente, olho no olho, conversando aqui, a gente pode transmitir melhor qual que é o espírito, qual que é o real espírito da nossa atuação. E eu coloquei aqui algumas reflexões sobre, então, qual que é esse espírito. Bom, o primeiro que está muito claro aqui, desde a primeira fala até agora a apresentação do Lupe, é o carinho com os estudantes, a preocupação real com as pessoas que estão lá, para quem a gente está trabalhando aqui, principalmente para quem está trabalhando muito, como o Lupe e a equipe aqui, pensando nessas pessoas, para que eles percebam que o Estado brasileiro, o governo federal, se importa com elas. Então, é muito importante que essa mensagem chegue para eles. Da nossa parte, como órgãos de controle, eu acredito que esse é o espírito aqui também dos tribunais, é o carinho com a política pública. E isso envolve dizer que um programa com essa dimensão, com o alcance que ele tem, é óbvio que haverá problemas. Alguma coisa ali a gente vai surgir, que tem algum ponto ali que falhou, ou alguma situação que está acontecendo que não tinha sido pensada. Isso é óbvio que vai acontecer, isso é natural. Agora, o que a gente precisa é estar atento para a gente não alimentar essa loucura atual, que é de que hoje, infelizmente, a gente ainda não aprendeu a lidar com isso, a gente está num modelo que o ódio,
a dúvida, a raiva, o medo, eles geram lucro por meio dos cliques nas redes sociais, os algoritmos alimentam isso. Então, uma notícia ruim, uma coisa sensacionalista, ele gera lucro. Então, isso vai ser produzido. Agora, que seja produzido por quem ele lidar com esse mundo dessa loucura. O que não pode são os trabalhos dos órgãos de controle serem munição para esse tipo de informação que prejudique o programa. E por isso que, para a gente que atua nos órgãos de controle, precisa ter muito cuidado com as palavras. A mesma informação a gente pode escrever de duas maneiras, sendo que uma, de fato, ajuda o programa a melhorar e outra prejudica gravemente. E, da nossa parte, pelo menos, a gente tem a sensação clara que notícia ruim sobre um programa, sobre uma política pública, ela é ruim para todos mesmo, desde o estudante que vai ver que aquele programa que ele achava que seria uma esperança para ele, uma maneira com que ele algo que podia fazer a diferença na vida dele, sendo alvo aí de escândalo, de coisa. Isso aí é ruim para ele, que perde a confiança, né, essa esperança. E é ruim para a gente também que está trabalhando para que isso funcione. A gente sabe a importância que tem. Outro ponto também, isso falando mais assim de quando acontece um problema, né? Evitar o jogo de empurra, de ficar um apontando que a responsabilidade foi do outro, que foi do outro, e no fim não foi de ninguém. Isso é muito ruim. Então, é muito importante que qualquer um de nós, quando a gente for chamado a falar sobre um eventual problema, a gente assumir, reconhecer, lidar com aquele problema com naturalidade, de que ele está sendo tratado, de que ele vai ser enfrentado e que o importante é que o programa continue funcionando. Então, acho que é uma postura muito importante também. Sair em defesa do programa e, é óbvio, corrigir os desvios prontamente, para que aquilo não se repita, para que, pensando sempre, né, no carinho com os estudantes e o carinho com a política. E aí, gente, é o outro lado também agora, né? É óbvio que um programa como esse, do jeito que ele foi desenhado e como a gente está vendo aqui já nos primeiros resultados e o impacto que ele pode causar, é óbvio que ele vai trazer bons resultados. E é muito importante também, aí vem a área do nosso amigo aqui, Marcos Braga, da gente conseguir trazer esses números que mostrem os bons resultados. A gente precisa apresentar esses números e comemorar os resultados positivos que certamente virão. E invertendo também, né? A notícia boa sobre o programa é boa para todos mesmo, para os estudantes e para todos nós que estamos envolvidos mais diretamente nisso, e é boa para o MEC também, sem dúvida. E, por último, gente, retomando aqui ao início, num futuro, quando a gente estiver falando, né, comemorando algum aniversário do programa Pé de Meia, lembrando desse ano de 2024, a gente poder dizer também que estava lá e que a gente participou desse momento tão importante. Então é isso, muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo Cássio. Queria fazer uma pergunta para o público. Quem aqui trabalha em órgão de controle? Levanta a mão. Bastante gente. Então, pessoal, né, é tão legal a gente ver essa fala do Cássio, que também é de órgão de controle, eu também sou. Estou emprestado aqui, né? O de Claire. Você não, mas o dia que eu descobrir você, Lupe, você vai para lá também. Mas é importante a gente entender o programa, entender a política, entender a lógica por trás disso. E a ideia desse seminário, a ideia dessas mesas, né, às vezes a nossa formação às vezes é muito contábil, muito direito, nada contra os advogados, por favor, mas a gente precisa trazer a discussão da política pública, do que está por trás, onde a gente quer chegar, e é isso que a gente está tentando trazer com esse seminário, começando por essa maravilhosa mesa. Dando prosseguimento, temos aqui agora o nosso conselheiro substituto de Claire, lá do Rio de Janeiro, como eu. O de Claire é bacharel em Ciências Navais, com especialidade em Administração pela Escola Naval, também como eu. Pós-graduado em Auditoria Fiscal e Tributária pela Universidade Gama Filho. Foi auditor na Paraíba. Sofreu muito lá, hein, de Claire? Auditor na Paraíba, né? Sofrimento. Não. Estado maravilhoso. Né? Sofreu, né? Uma vida dura lá. Auditor de fiscal de tributos na cidade de São Paulo, atualmente está no TCM, no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, como conselheiro substituto, e, em especial, está aqui também porque ele é membro do Comitê Técnico de Educação do nosso Instituto Rui Barbosa. Então, com a palavra agora o nosso querido conselheiro de Claire. Muito obrigado, doutor Marcos. Saudar os demais componentes
da mesa, doutor Rodrigo, doutor Cássio. É uma enorme satisfação estar aqui hoje, podendo participar desse seminário de um tema tão importante, que é a educação. E apesar de eu estar aqui na mesa, eu vim mais aprender do que manifestar conhecimento, né? A gente sempre está aprendendo. E no meu dia a dia eu estou sempre aprendendo com meus líderes, conselheiro Guaraná lá no Rio de Janeiro, conselheiro Edilberto presidindo o Instituto, conselheiro Rodrigo presidindo o Comitê Técnico de Educação. Então, para mim é uma enorme satisfação. E nós vimos que esse seminário está sendo realizado pelo MEC e pelo IRB. O MEC todos nós conhecemos, né? Ministério da Educação, pelo menos temos uma grande ideia da importância do que ele faz. E o IRB? Às vezes confundem com o Instituto de Resseguros do Brasil, não é, inclusive a ação está bem baixa, a ação do IRB, né? Não é o Instituto Rio Branco, é o Instituto Rui Barbosa, é um instituto que já foi apresentado aqui o vídeo institucional dele, mas que eu queria fazer breves comentários para apresentar melhor a todos esse instituto. Então, eu preciso passar o slide. Acho que o passador ficou com... Obrigado. Então, quem é o IRB? Presidente Gilberto, permita-me aprofundar um pouco mais sobre o instituto que Vossa Excelência preside. É uma associação civil fundada em 1973, então completa esse ano 51 anos, né? Como dito no vídeo institucional, é a casa de conhecimento dos nossos tribunais de contas. Institucionalmente, é composto por 5 vice-presidências e também, no aspecto operacional, é composto por 18 comitês técnicos. Como o doutor Marcos mencionou, eu faço parte do Comitê Técnico de Educação, presidido pelo conselheiro Rodrigo do Espírito Santo, que está aqui presente, a quem eu dedico grande admiração pelo seu trabalho. E, dentre essas diversas atividades que o IRB desenvolve, nós temos, principalmente, a coordenação das ações educacionais executadas no âmbito dos tribunais de contas. Nós temos 33 tribunais de contas em nosso país. O TCU e mais 32 tribunais de contas estaduais e municipais. E aí eu peço a reflexão de todos vocês que estão aqui no auditório. Será que a fiscalização feita pelo Tribunal de Contas no estado do Maranhão, né, que inclusive foi tema aí da mídia nos últimos meses, é a mesma realizada pelo Tribunal de Contas do estado de Santa Catarina nos aspectos educacionais? Será que a fiscalização executada pelo Tribunal de Contas do estado de Rondônia é a mesma executada pelo Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro? Existem regras gerais, mas cada estado, de acordo com as suas especificidades, vai trazer características diferentes para essa fiscalização, para as ações executadas pelos tribunais de contas. Diante disso, ano passado, ocorreu, de forma inédita, uma ação coordenada no âmbito da educação, um trabalho elaborado pelo conselheiro Rodrigo e pela sua equipe, que desenvolveu uma ação coordenada de fiscalização que fiscalizou simultaneamente mais de 1.000 escolas. Fiscalização essa realizada por 32 tribunais de contas. Se eu não me engano, acho que o Tribunal de Contas da União que não integrou essa ação. Mas o que isso quer dizer? Numa fiscalização como essa, a gente pode identificar o que é feito de positivo no Maranhão e não é no Rio de Janeiro, e pegar essa ação positiva e implementar no Rio de Janeiro, ou vice-versa. É uma forma, de harmonizar e trocar informações. Então, eu estou fazendo esse comentário rápido sobre o IRB somente para que todos
possam conhecer realmente a importância desse instituto com exemplos de ações que já foram realizadas. Outras ações estão relacionadas principalmente à parte de trabalhos acadêmicos, trabalhos científicos. Eu conclamo a todos aqui a conhecerem o site do IRB, porque lá tem diversas obras publicadas, né? Exemplo dessas que estão aqui projetadas, obras não relacionadas somente à área de educação, mas sim a todas as áreas de políticas públicas, além da educação. Então, já que o conselheiro Rodrigo me convocou, ele não pede, né? O conselheiro Rodrigo ele me convoca a estar aqui nessa mesa, ele me pediu para falar um pouco sobre o programa Pé de Meia, mas na visão do controle. Eu já acabei de ver que muitos aqui são da área do controle, mas temos aqueles que não são. Então, para poder me solidarizar com os que não são da área do controle, o controle, basicamente, ele é composto do controle externo e do controle interno. O controle interno, acho que o doutor Marcos conhece bem, né? O doutor Cássio também, e o controle externo é realizado pelo Poder Legislativo com auxílio dos tribunais de contas. E isso, por simetria, em todas as esferas, na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. E quando a gente fala em controle, a principal palavra, né, que vem à nossa mente é fiscalização. É uma palavra muito temida pelos gestores, mas que ela tem dois prismas. Na nossa solenidade de abertura foi falado que a fiscalização hoje em dia ela tem evoluído bastante. Não tem simplesmente o aspecto, a intenção punitiva. O conselheiro Luiz Antônio Guaraná, meu presidente, lá no Rio de Janeiro, ele costuma fazer uma analogia muito interessante, muito curiosa. E vamos imaginar um guarda de trânsito que fica atrás da árvore, olhando os carros passarem em alta velocidade e emitindo multas. Fazendo isso, ele vai evitar algum acidente? Não. Vai ter o aspecto punitivo, mas a finalidade da fiscalização não vai ser atingida. Então, se a gente fizer essa analogia com a atividade dos tribunais de contas, nós não podemos pensar simplesmente no aspecto punitivo do Tribunal de Contas e também do controle externo da CGU. Nós temos que pensar em corrigir o que está errado, de modo a proporcionar que aquela atividade tome um rumo certo. Então, é nesse sentido que eu trago o conceito de controle, né, para todas as políticas públicas. E aqui, sobre especificamente o programa Pé de Meia, eu até montei esse slide e vi que ele é muito próximo de um slide apresentado pelo Dr. Lupe, o que me deixou extremamente confortável, porque se tivesse diferente eu estava errado, né? Gente, para poder fiscalizar algo e tentar melhorar o que possa estar errado, nós precisamos entender o contexto de um programa. E aqui, utilizando os normativos do programa Pé de Meia, a Lei 14.818 e os decretos 11.901 e o recente 12.010, agora do dia 1º de maio, eu tracei essa rápida dinâmica do programa para que a gente possa entender as atividades operacionais e pensar no que pode ser objeto de fiscalização, não só pelo controle externo, mas também pelo controle interno. Então, olhando aqui o nosso fluxograma, a gente tem, né, as instituições de ensino médio dos estados e municípios que possuem. No Rio de Janeiro, nós não temos ensino médio no município, apenas no âmbito estadual, mas alguns municípios possuem instituições de ensino médio. E também nas instituições de educação federais, os responsáveis, secretários estaduais e municipais assinam um termo de compromisso com o MEC, informando
dados sobre os alunos que cursam as séries do ensino médio. Com base nessas informações, o MEC elabora folhas de pagamento, informa esses dados para a Caixa Econômica Federal, que é, né, o agente financeiro oficial responsável por gerir o fundo, e a Caixa Econômica faz os depósitos nas contas pessoais em nome do estudante, concretizando o incentivo financeiro educacional. Esse fundo, que pela lei 14.818 pode chegar até 20 bilhões, isso mostra a grandeza do programa, ele é composto de integralização de cotas de todos os entes, inclusive de instituições privadas que se prontifiquem, né? Ele também é alimentado pelo resultado de aplicações financeiras dos seus próprios recursos e de outras fontes que possam estar previstas em estatuto. Então, gente, um exemplo aqui de termo de compromisso que foi assinado, ó, eu trouxe esse slide mostrando a adesão do Estado do Rio de Janeiro e do Estado de São Paulo. Isso aconteceu, se eu não me engano, no início de abril, né? E, na sequência, a gente pode entender como que é definida uma fiscalização, pelo menos no âmbito do controle externo. No TCU, é feito um plano de fiscalização, e nos outros tribunais de contas isso também acontece. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, isso é feito de forma anual, mas existem fiscalizações extraordinárias também, fora do plano, de acordo com a necessidade, né? E aí, na fiscalização, busca-se identificar algum dano ao erário ou alguma irregularidade grave. Repito, não apenas para punir, e sim para buscar corrigir o que está errado. Essas fiscalizações são feitas por meio de 5 instrumentos. Os que estão aqui presentes, que são da área do controle, já estudaram bastante isso, né? Levantamento, auditoria, inspeção, acompanhamento e monitoramento. E aí, voltando para o nosso fluxograma, a gente pensa, o que pode ser objeto de correção, de fiscalização aqui? Primeiramente, o fundo. O fundo, ele gera aplicações financeiras. Essas aplicações estão suficientes? Estão de acordo, né, com o esperado? O fundo está sendo gerido de forma adequada, de forma satisfatória? Depois, as folhas de pagamento. A folha de pagamento, ela tem que ser executada pela Caixa. O que está sendo executado está de acordo com o que está sendo informado pelo Ministério da Educação? As informações passadas pelas escolas municipais e estaduais e as instituições federais relacionadas aos alunos do ensino médio, elas estão adequadas em termos de assiduidade dos alunos, em termos de aprovação no ano escolar? Tudo isso pode ser objeto de fiscalização pelo controle. E eu trouxe aqui alguns exemplos de fiscalizações já realizadas pelo TCU em programas também parecidos com o programa Pé de Meia. O programa Pé de Meia não é puramente educacional. Dentre as finalidades do programa está lá, de forma expressa na lei, mobilidade social. Então, nós temos não apenas a função educacional do programa, mas sim também o aspecto social. E aí eu trouxe diversas fiscalizações do TCU para ilustrar o que pode ser feito. Ó. Nessa reportagem, o TCU encontrou mais de 160 mil famílias com indício de irregularidade no programa, né? Aqui, uma auditoria apontou falhas no cadastro único, com prejuízo potencial de 34 bilhões. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico também teve as suas mudanças analisadas pelo TCU. A transparência de municípios que receberam recursos federais também foi analisado pelo TCU com apoio da população local, incentivando o controle social. Ou seja, gente, nós tivemos aqui diversos pontos de fiscalização que podem ser
realizados. E, quase encerrando, eu trago 2 artigos da lei que instituiu o programa Pé de Meia no mês de janeiro, que me causaram, que me chamaram a atenção. Primeiro, o artigo 12. Ele diz que a autoridade competente federal responsável pela área de educação procederá à avaliação dos resultados do incentivo à permanência e à conclusão escolar com vista a eventuais aperfeiçoamentos. Ou seja, nós temos aqui a análise da eficácia desse programa. E, nesse artigo 12, eu tenho certeza que o doutor Marcos vai ter bastante trabalho, né, doutor Marcos? Mas acredito muito no programa e prezo para que esse resultado seja extremamente positivo. Além do artigo 12, também me chamou a atenção o artigo 16 da Lei 14.818, dizendo que a relação dos estudantes contemplados com esse incentivo tem que ser de acesso público e divulgado em meio eletrônico e outros meios. Nada mais é do que a concretização do princípio da transparência, né? Então, diante disso, antes de encerrar, eu quero parabenizar a todos os idealizadores do programa Pé de Meia, que aqui estão, a todos que estão trabalhando tanto diretamente quanto indiretamente com o programa, e trazer uma reflexão que, para mim, ela vem na essência. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Nós vivemos falando, o mundo de hoje está pior que o de ontem, né? A gente sempre defende a nossa geração em detrimento da geração anterior. Então, o mundo está piorando. E o que a gente está fazendo para poder mudar isso? A gente só pode atingir esse resultado por meio da educação. Com a educação, a gente melhora a saúde, com a educação, a gente melhora a segurança pública, com a educação, a gente promove o crescimento econômico, com a educação, a gente promove a melhoria de praticamente todas as políticas públicas. Então, eu termino aqui a minha fala, agradeço a atenção de todos e, principalmente, a convocação do meu líder, presidente Rodrigo Coelho, presidente do Tribunal de Contas, presidente do Comitê Técnico de Educação. Ainda não é do Tribunal de Contas do Espírito Santo, mas um dia vai ser. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro de Cler. E reportando aqui também as pessoas dos tribunais de contas que estão aqui presentes, um ponto que é muito importante sobre a nossa ótica aqui da esfera federal é essa questão das matrículas. Certo, Anitta? Certo, Rodrigo? A gente precisa da ajuda de vocês lá na ponta também para essa questão das matrículas, porque tudo vem lá do Estado e do Estado a gente processa, manda para a Caixa. Então, lá também é relevante e a gente tem limitações, né? A gente não tem, né? Nem a CGU não tem tanta gente, né? Então, a CGU está trabalhando com a gente em base de dados e estamos trabalhando com transparência, mas esse também é um dos motivos aí desse seminário, sensibilizar vocês para alguns aspectos, sem desconsiderar as outras coisas que o nosso conselheiro trouxe. E chegamos agora, pessoal, àquele momento mágico, imprevisível, em que tudo pode acontecer, inclusive nada, que é o momento das perguntas, né? Temos aqui a Patrícia, a Patrícia está aqui, não, a Patrícia é a mulher do tempo, fica aqui com a plaquinha perturbando todo mundo. Temos aqui a Simone. Simone, cadê você, Simone? Levante a mão. E temos lá a Andréia também. Levante a mão. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai pedir que a pessoa levante a sua mão, direita ou esquerda, e elas vão levar o microfone para essa pergunta. A Andréia fez um olhar assim, qual o microfone? Né? Microfone chegará aqui, fique tranquilo. É porque essa é a primeira mesa, gente. Essas coisas a gente está acertando aqui. É melhor levar daqui. Andréia, pega um, que aí eu passo o meu pro. E aí você divide aí, Rodrigo, com o Cássio. Nosso jovem amigo aqui. Aqui, ó, ele leva. Esse aqui, de camisa azul. Se puder levantar e dizer o nome também e falar de onde é, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Cleison, sou do município de Epitaciolândia, estado do Acre.
Bem aí. A minha pergunta, na verdade, acho que é para vocês mesmo, para os idealizadores, né, do programa Pé de Meia. A dúvida é por que não foi pensado em todos os estudantes da rede pública, ou municipal ou estadual, para serem agraciados com o programa Pé de Meia, e apenas para quem é cadastrado em programas sociais. Obrigado. Não, vamos fazer bate-pronto. Lupe. Desculpa, qual que é o seu nome? Cleison. Cleison, 2 motivos. O primeiro, pragmático, o segundo, programático. Pragmático é grana, né? Orçamentariamente, não é um programa que, por mais que tenha um retorno social, você precisa ter prioridades. A lei determina que o público-alvo do programa são os jovens inscritos no cadastro único, de 14 até 24 anos. E a gente, inclusive, agora, no primeiro momento, está priorizando os estudantes que são de famílias beneficiárias do Bolsa Família, né? Justamente porque, de novo, infelizmente, a gente tem restrições orçamentárias. Segundo ponto, do ponto de vista programático, o que eu queria dizer é que, obviamente, dado que ele é um incentivo financeiro e monetário para que você tenha como contrapartida a frequência, né, escolar, quanto mais a tua renda é elevada, menos esse incentivo faz-se necessário. Então, se a gente pegar toda a rede de estudantes, talvez você pode estar financiando alguém que não necessariamente tem tendência ao abandono e evasão. O programa, ele não é um programa de transferência de renda, né? Ele é um programa que tem finalidades específicas educacionais, que é de combate ao abandono e evasão. Então, a gente precisa modelar o programa para que ele seja mais potente nesse sentido. Não fiz as modelagens ainda, até porque os meus amigos economistas ajudam a gente nisso, mas talvez, pensando na redução da taxa de abandono e evasão, faça mais sentido pagar mais para os primeiros quintis de renda do que você abranger todo mundo do ensino médio. Ou então faz mais sentido você pensar em benefícios adicionais, plugando com educação de tempo integral, plugando com pessoas que vão retornar, tem um mecanismo de retorno, né, depois de um bom tempo de abandono escolar, enfim. Que eu quero dizer que isso tudo tem modelagens que ajudam a prever. Tá? Mas, para ser rápido e prático, infelizmente, não temos orçamento para tudo. Muito bem. Perguntas. Aquela hora mágica. Boa tarde a todos. Neise, sou professora da Universidade Federal, especificamente do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, que é um colégio de aplicação da universidade. E, nesse ato, eu venho parabenizar a todos os idealizadores em função de incluir os colégios de aplicação nessa demanda que é tão importante. Quando a gente aciona a legislação de forma geral, que tange a questão da educação pública, o que a gente consegue ver é que os beneficiários são estados, municípios e escolas do Distrito Federal. As instituições federais de educação básica estão a parte de um conjunto de benefícios que não chega até nós. Então, gostaria de parabenizar, e essa fala minha é muito no sentido de que os olhos estejam abertos para que os colégios de aplicação vinculados às universidades federais também sejam apresentados. Nós temos um público que a gente tem um quadro docente extremamente qualificado e a gente trabalha com crianças especiais e crianças de baixa renda e que vários deles foram contemplados porque atendem aos critérios, e isso deixa mais claro o público que a gente tem atendido atualmente. Obrigada. Muito bem. Perguntas. Vamos vencer a vergonha, levantar a mão. A nossa jovem ali.
Oi, gente. Eu sou a Gabriela. Eu trabalho num grupo educacional voltado para escolas públicas, principalmente para anos iniciais e anos finais. E, pensando na política do Pé de Meia, eu percebi que contempla alunos apenas do ensino médio. E, olhando para o ensino fundamental, você tem muitos alunos de 15 anos que estão em distorção idade série. Então, eu queria saber se há algo para esses alunos também, voltando para esse público que não está no ensino médio, mas também está na iminência de evasão escolar pela sua idade e o seu atraso. Lupe, você está em todas aí, rapaz. Primeiro, só queria fazer um breve comentário da fala do Dr. de Cler. Toda vez que ele me chama de Dr. Lupe, me dá um frio na barriga pensando no meu doutorado que eu não concluí, está trancado por conta do governo federal em especial. Então, quem sabe um dia eu consiga virar doutor. Mas, desculpa, eu fui fazer essa piada e esqueci seu nome, que é Gabriela. Gabriela, de novo, sou concordante com a tua análise. A gente viu ali, né, os dados de distorção em idade série. Obviamente que a gente tem que começar priorizando, né, e a prioridade inicial foi o ensino médio. O MEC vem tendo uma política, acho que amanhã o pessoal da diretoria de política de educação básica vai poder te falar melhor, que é das escolas das adolescências, que é uma política justamente está olhando para a perspectiva do ensino fundamental, né, e que também tem um outro programa de proteção das trajetórias. Então, está se olhando para isso, né? Obviamente não a priori com incentivo financeiro e monetário. De novo, porque, infelizmente, a gente precisa começar priorizando, né, algum público, algum recorte, por uma questão, de novo, financeira, né? Mas, sem dúvida que a evasão, em especial ali, né, no Fund 2, na virada do Fund 2 para o médio e a distorção da idade série são problemas que a gente precisa interessar, olhando isso, obviamente, do ponto de vista federativo, né? E eu acho que a gente tem como um potencial na linha, né, de difusão de políticas. Se o Pé de Meia for bem sucedido, né? E aqui obviamente temos a nossa crença, mas também temos as evidências de que o programa foi desenhado olhando as boas evidências nacionais e internacionais. Ele pode, obviamente, ter uma pressão técnica política dessa ampliação, pensando, né, outras etapas que façam sentido, tá? Vou fazer um complemento aqui à sua fala também, me permita. A gente também, como bem foi tratado aqui pelo próprio Rodrigo Lupe, tá? O Pé de Meia não é uma panaceia, ele não é a solução de todos os problemas. Ele é um instrumento pensado em um problema objetivo, que é o abandono e evasão no ensino médio. Existem dados sobre isso. Existem dados também, existem experiências subnacionais parecidas com o Pé de Meia, existem experiências internacionais parecidas com o Pé de Meia, para criar um incentivo. Mas existem outros aspectos que os estudos mostram também. Engajamento, qualidade da escola, formação dos professores, valorização dos professores, infraestrutura, né? Tudo isso passa também por esse conjunto que afeta todos os estágios do processo educacional, tá? Mas, assim, é um instrumento importante e é um instrumento que tem mostrado um potencial grande. A gente, ao final desse ciclo, né, caberá a mim e a outros aí, a gente também chegar ao quanto que foi esse potencial. E, Marcos, lembrando que a frequência escolar é uma continuidade do programa Bolsa Família, né? E, em especial, essa perspectiva da frequência escolar e do seu próprio acompanhamento é muito forte no ensino fundamental, infantil fundamental. Então, quero dizer que não é que isso está descoberto, né? Já há um programa, que é o Bolsa Família, que é o maior programa de transferência de renda, que tem uma perspectiva de continuidade e a frequência escolar, mas, obviamente, isso não vai pegar uma super distorção da série
por conta justamente das faixas ali do Bolsa Família em que a condicionalidade é colocada, tá? Mas, enfim, outras provocações. Alguém mais corajoso levantando a mão, fazendo aquela pergunta? Vamos lá. Mais ninguém? Opa, tem ali uma pessoa ali atrás, ó. Boa tarde, meu nome é Maria Luísa, eu sou do Ministério da Educação mesmo, trabalho há 29 anos e meio no Ministério da Educação. Eu acho positivo, inclusive estive no começo do mês em São Paulo, na casa do meu filho, para o aniversário do meu neto, e a empregada dele disse que estava muito satisfeita com um pé de meia, que a filha dela tinha comprado o gás da casa, que ela, com o que ela ganhava, ela tinha que repartir junto com outros parentes para uma outra parente que tinha, enfim, dificuldades, é uma decisão da justiça, todos têm que colaborar, essa senhora tem que ter um acompanhante. Enfim, tá, tem um lado positivo que está aí acontecendo. Agora, eu acho que, nos últimos anos, o MEC tem virado mais uma instituição assistencialista do que educacional. Eu me preocupo um pouco, e o senhor falou um pouco agora, na questão da qualidade da educação. E também com uma questão, que também já puseram a pergunta aí, que algumas pessoas que caem no limbo, ficam no quase, e precisam, e sem essa ajuda, acabam, às vezes, até numa posição inferior à de quem tem a ajuda. Então, a minha pergunta é, por que não existe, por exemplo, as empresas necessitam de mão de obra e reclamam que não tem mão de obra qualificada. Não estou falando de altas qualificações, às vezes medianas mesmo. Por que não existem programas de formação profissional em que o aluno frequente a aula num período e, como estagiário, em parceria com a empresa, em que você pode orientar a formação para o atendimento daquele tipo de necessidade da empresa, focando na questão educacional e também de uma carreira de trabalho, inclusive com foco de ascensão, não de fechar ali, mas que tenha um... Bom, eu tenho milhões de ideias nesse sentido. O que eu quero dizer é assim, que eu fico preocupada de ver o Ministério da Educação de um país desse tamanho ter principalmente políticas assistencialistas e uma preocupação menor, um investimento menor na qualidade da educação. É isso. Desculpa, eu também esqueci do seu nome. Maria Luísa. Luísa, assim, acolho, mas me permito divergir. Eu acho que o Ministério da Educação, a gente viu aqui os vídeos, vem tendo um investimento muito forte na ampliação do tempo integral, em especial. Também no compromisso criança alfabetizada. Ano passado eu trabalhava na Secadia, a gente lançou uma política de mais de 4 bilhões de reais de reforço à política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. O governo federal acabou de anunciar a expansão dos institutos federais com mais 100 campos, que é, obviamente, né, o ensino técnico que você vem colocando. E também é importante lembrar, está em discussão no Congresso agora, justamente a política de ensino médio, que um dos eixos é também propiciar maior... como é que você concilia melhor, né, a relação de estudo, trabalho e formação profissional já no ensino médio. Então, eu acho que vem se investindo nisso, óbvio. De novo, o governo federal pode muito, mas não pode tudo, e nem é papel dele tudo, né? É a velha discussão do federalismo que a gente estava colocando aqui. Então, a gente tem uma trajetória de financiamento educacional que é muito importante que a gente reforce para justamente oferecer aos entes condições de ampliação do tempo integral e do tempo integral vinculado com a educação técnica profissional. A gente teve uma lei que foi a nova lei do Fundeb, que foi passada, que tem toda uma complementação do orçamento da União,
Isso vai ser uma injeção direta de recursos no caixa dos entes, né, para que também os entes possam perseguir suas metas de planos estaduais, municipais de educação. E de novo, eu acho que o caminho tá colocado. O Brasil, de fato, ainda precisa avançar muito nessa perspectiva. Só um último ponto aqui. Acho que eu ouço muito falar em assistencialista dentro de uma lógica ruim, colocando muitas vezes isso vinculado a uma perspectiva populista, eleitoral, etc. Eu não estou dizendo que foi sua fala, mas estou dizendo que, às vezes, isso vem sendo... Se fala-se muito isso, né? O pé de meia, em especial, quero dizer que a gente tem todas as evidências que apontam que esse investimento é um investimento que tem retorno tanto social, mas que tem retorno educacional. Que quem consegue ter esse incentivo permanece mais em escola, né? Reduz desigualdades e, obviamente, se aprende-se mais. Então, nesse sentido, ele é totalmente educacional, né? Ele não é uma perspectiva de transferência de renda per si, como eu falei, porque se fosse, incrementa no orçamento do Bolsa Família, e está tudo bem, né? Mas ele é feito pelo Ministério da Educação justamente porque ele tem essa finalidade educacional. Muito obrigado. Pessoal, nós vamos nos encaminhando. Tem mais uma. Essa seria a última pergunta, tá, gente? Por conta do adiantado horário. Boa tarde, eu sou Náslia, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. E minha dúvida é que no material fala de alunos matriculados no médio regular e no EJA. Queria saber se o médio técnico também receberia o benefício. Sim? Obrigada. Sabendo que o EJA, a gente ainda está desenhando isso, né, Lupe? Ainda estamos, como eu falei, ainda está num processo de implementação ainda no primeiro ano. Mais um responde tudo de uma vez. Fechado. Acordo fechado. Alípio, Tribunal de Contas da União. A minha pergunta é se há alguma estratégia, ou já foi pensado nisso no projeto, em relação a um ajuste ao longo do tempo da focalização do programa, porque aparentemente, a partir do que eu já li, é uma grande chance, né, de, vamos dizer, falsos positivos, né, em relação ao oferecimento dessas bolsas. Você pode explicar um pouquinho melhor quando você está falando do falso positivo? Você está falando que tem... Enfim. É um estudante que talvez a probabilidade dele de evasão, pelos motivos que o programa faz, é mais baixa do que de outros estudantes que vão ficar sem o incentivo. Entendi. Olha, eu acho que o monitoramento e avaliação no programa está aí para isso, né? Para a gente conseguir trazer os estudos, o retorno e ajustar aquilo que é necessário. O que nós temos de evidência e o que nós temos de possibilidade de operação hoje é de um recorte por renda e por essa condição de estar inserido no Bolsa Família e agora no Cade Único por renda, né? E as evidências mostram, como a gente mostrou ali, que o quintil mais pobre, ele é o quintil que tem mais evasão, mais abandono, etc., por conta de toda a realidade social. Óbvio que não é só uma questão de classe. A gente falou que tem uma questão de raça colocada, né? Tem uma questão de gênero colocada. 25% das pessoas que estão fora da escola, dos jovens fora da escola, dizem que saíram da escola por uma questão de gravidez. Obviamente que aí tem uma questão de garotas, né, que engravidaram, ou, inclusive, garotas que estão em situação de cuidado. Não quer dizer que elas engravidaram, mas por conta dessa perspectiva ainda, né, machista da sociedade, em que é a garota em casa, é a mulher que cuida da situação familiar, essas garotas, quando têm um familiar doente, uma avó, uma tia, um irmão doente, elas têm que sair de escola para cuidar, porque aí volta na perspectiva da rede, do federalismo. Muitas vezes, se a gente não tem, por exemplo, um hospital dia do idoso, né, para o idoso que está doente, se a gente não consegue
garantir, inclusive, a própria lógica da creche, né, para as crianças, tal, você às vezes convoca a família para uma necessidade de trabalhar, convoca a filha, né, enfim, para acabar tendo a situação de cuidado. O que eu quero dizer com isso só que isso é muito difícil você operacionalmente fazer esses recortes, enfim, por conta de base de dados, etc. Oxalá, em algum momento, a gente reduza tanto a evasão que a gente precise pensar adicionais para perspectivas mais específicas. Hoje a gente está no mato alto, né? E eu acho que, para isso, a perspectiva de renda e de inserção no Bolsa Família vai ser bem efetiva. Mas, enfim, Marcos sabe dizer. Deixa eu falar um pouquinho também como diretor de monitoramento e avaliação. Ali, essa sua pergunta talvez seja para um momento T+2, né, que a gente já vai estar com isso mais amadurecido. Hoje a gente está mais direcionando os indicadores para coisas mais pragmáticas e tudo. A gente sabe que terão efeitos da interseccionalidade desse programa com outras políticas, questões de educação financeira. Até foi comentado pela nossa amiga ali do MEC, eu comprei um iPhone, nem dá para comprar um iPhone com esse dinheiro, né? Por favor, né? Mas comprei uma coisa, até de descobrir o que está sendo comprado, por que está sendo comprado, está entrando na subsistência, está entrando num desejo de um bem pessoal, isso tudo tem a ver com a lógica do programa. Então, também a gente quer pensar na questão qualitativa também dessa discussão, para poder entender, como falou a nossa amiga aqui, né, em que medida também esse incentivo está chegando nessas pessoas. Esse é o grande desafio. A melhor coisa que tem no evento, gente, quando tem um monte de perguntas, é frustrante, né? Quando você chega no final e fala assim, ninguém levanta a mão. E aí a gente vai dar aqui um arrego, né? Nosso conselheiro aí tem uma pergunta também para a gente fechar. Na verdade, não é uma pergunta. É Rodrigo Coelho, Comitê Técnico de Educação do IRB. É mais para fazer uma consideração. Nós colocamos o DICLE numa enrascada danada, porque dos programas, das ações descentralizadas, o que vai ter menos atuação dos tribunais de contas dos entes federados é exatamente o pé de meia, porque o recurso é todo federal e a ação é toda com a rede, com o sistema de ensino no ensino médio, e ele é conselheiro de Tribunal de Contas do município do Rio, que não tem jurisdição sobre o ensino médio. Então, e apesar disso, fez aqui uma belíssima exposição que nos ajudou, tanto a mim, que vou falar amanhã sobre o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, que tem uma ação unificada nacional, uma fiscalização prevista para esse ano, o tempo integral, que a conselheira Cristiana vai falar, a experiência do TCE de São Paulo, as escolas conectadas, que nós trouxemos um conselheiro da região amazônica, porque o principal desafio está lá, mas vocês viram o que é o TCU, né, com espírito de fiscalização, perguntando para vocês. Então, aquele lá é o que tem jurisdição sobre o pé de meia. Eu quero, em nome do Alípio, agradecer a todos os técnicos também da comissão do Comitê Técnico de Educação que vieram aqui, e agradecer o DICLE pela belíssima exposição em nome dos tribunais de contas. Perfeito. Pessoal, agradecemos a presença de todos, tá? Eu vou agora fazer a entrega dos certificados aqui para os nossos palestrantes, mas antes de fazer...